Salve, salve galerinha, professor Paulo Teles falando, comentando a prova do Enem 2022, uma prova que teve 11 questões, prova muito legal, tá? Com questões difíceis, questões bem fáceis, questões médias, questões assim, muito interessantes, principalmente pela sua interdisciplinaridade, tá? Então, se tu quer resolver a questão antes de ver o comentário, é só dar uma olhada aí na parte de baixo, na descrição do vídeo, que vai ter toda a questão para você resolver sozinho, dar uma analisada. Ou se você quiser ir diretamente para os spoilers, é só acompanhar aqui nesse canal que a gente vai comentar cada questão. Se inscreve, curte, compartilha e vamos lá. A questão de agora é a questão 53, uma questão que trata sobre movimento operário, né? Como eu sempre digo nas minhas aulas, gente, mundo do trabalho vai estar na prova de vocês. É competência 4, mundo do trabalho é uma competência que cai bastante e ele pode cair de várias maneiras. Ele pode cair tratando sobre a escravidão, que caiu na prova de vocês, como ele também pode cair sobre movimento operário, as relações trabalhistas decorrentes da Revolução Industrial. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão. A história do 1º de maio de 1890, na França e na Europa, o primeiro de todos os 1º de maio, é, sob vários aspectos, exemplar. Resultante de um ato político deliberado, essa manifestação ilustra o lado voluntário da construção de uma classe, a classe operária, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia da festa. Utilizou aqui a teoria da festa de Rousseau, né? Eu não sei se ele vai chegar a cobrar isso, mas Rousseau ele tem uma teoria sobre a dinâmica da sociedade, que ele compara a sociedade a duas possibilidades. Ele condena a visão de uma sociedade como teatro, onde você tem ali alguém que está regendo, determinando quem deve fazer o quê. Ele não gosta disso. Ele acha que a verdadeira democracia ela tem que se comportar como uma festa, onde todos são iguais, onde todos estão no mesmo patamar, na mesma altura. Enfim, vamos dar seguimento ao texto. Cujo princípio, eficácia e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela Revolução Francesa. Sim, gente, a Revolução Francesa ela é o primeiro grande evento da história onde nós temos uma mobilização das massas em prol de um ato político que naquela ocasião foi a derrubada do antigo regime. No entanto, como a Revolução Francesa foi conduzida pela burguesia, as massas acabaram sendo direcionadas para implementar um Estado burguês. E isso fez com que no século XIX as massas acabassem se afastando da teoria liberal, se afastando do universo burguês e começando a aderir a novas ideias, especialmente as ideias socialistas. Vamos olhar o que essa questão nos pede. Muita coisa para ser cobrada nessa questão, muitas possibilidades. Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa tinha por objetivo, então ele vai tratar da data e não do movimento operário em si. Bom, gente, como vocês sabem, datas comemorativas, elas têm o objetivo de comemorar, de memorar coletivamente. Comemorar vem da ideia de memorar coletivamente, ou seja, um todo que se junta para relembrar de algo. E como eu já falei, apesar da Revolução Francesa ter sido o primeiro evento histórico no qual as massas promoveram transformações, essas transformações acabaram sendo capitaneadas pela burguesia, para atender interesses da burguesia. Então, com o aprofundamento do Estado burguês e com o aprofundamento da sociedade burguesa, com o aprofundamento das contradições trazidas pela Revolução Industrial e pelo capitalismo, a classe trabalhadora ela começa a se organizar em torno de pautas em comum, principalmente pautas vinculadas à ideia do trabalho. Nós temos aqui algumas imagens que mostram, né, essa mobilização. A mais famosa é o quadro do Giuseppe Pelizza de Volpedo, o Il Quarto Stato, e nós percebemos aqui uma grande mobilização de massas, onde as pessoas se unem em torno de uma pauta em comum. Essa pauta ela vai atravessar os anos em vários países, seja nos Estados Unidos, na Europa, como também aqui na América Latina, né, a saber, o Brasil. Bom, voltemos ao texto. Tem algumas coisas importantes que eu já identifiquei aqui no texto. Tá? Ele fala, por exemplo, que a história do 1º de maio, tá? O 1º de maio é resultante de um ato político. Tá? Então, é um ato político.
E esse ato político ele tem como objetivo a construção de uma classe, ou pelo menos uma ideia de classe, né? É só lembrar que essa proposta de construção de uma ideia de classe ela vem do próprio socialismo. O Karl Marx, no Manifesto Comunista, ele fala: proletários do mundo, univos. Tá? Então ele coloca aqui: os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural. Tá? Então, com isso aqui, você já tem o suficiente para resolver a questão. O 1º de maio é um ato político que tem como objetivo construir uma classe unida em aspectos políticos e culturais, e isso foi feito pelos socialistas. A partir daí, a gente vai para o comando. Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa tinha por objetivo, a pergunta bem direta, né? A pergunta qual é? Qual é o objetivo dessa data comemorativa? Então, essa data comemorativa tinha como objetivo valorizar um sentimento burguês? Errado. Aqui é o erro de contradição. Para quem está chegando agora no canal, existem 4 tipos de erros na prova do Enem: contradição, extrapolação, simplificação e maçã podre, tá? Esse erro aqui é o erro da contradição. O que é que significa isso? Significa que o item ele está indo de uma forma contraditória àquilo que expressa o texto. Afirmar uma identidade coletiva, que provavelmente é a resposta. Letra C, edificar uma memória nacional. Também não, aqui é um erro de extrapolação. Tá? Ele está pedindo algo que vai além do que está sendo posto no texto. O texto está vinculando uma identidade de classe e não uma identidade de povo. Até porque, quando Marx fala proletários do mundo univos, ele não está muito preocupado com a sua nacionalidade. Ele está preocupado com a sua classe social, se você faz parte da classe trabalhadora ou se você faz parte da classe burguesa. Letra D. Então, repetindo, letra C está errada, é uma extrapolação, ele não está preocupado com memória nacional. Tá? E a letra A está errada porque não é um sentimento burguês. Letra B, criar uma comunidade cívica, também está errado, porque ainda, eu acredito que muita gente marcou essa questão, errou marcando essa questão, porque ainda que eles estejam lutando por direitos trabalhistas, eles não estão lutando para serem necessariamente reconhecidos por cidadãos. Ah, Paulo, mas direito trabalhista faz parte da cidadania. Eu sei, mas isso é uma luta posterior. Primeiramente, a gente tem que se reconhecer enquanto classe, se unir enquanto classe, identificar uma pauta comum, para só depois, né, a partir disso, buscar direitos, tá? Então, isso aqui é um erro por extrapolação também, está indo além do que o texto está pedindo. Vou só botar esse X para ser mais rápido. E definir uma tradição popular também não tem nada a ver, não é em relação ao povo, é em relação à categoria social, a classe a qual você pertence. Portanto, meus caros, resposta à letra B de bola, questão muito legal, muito gostosinha de resolver, uma questão que pode ser trabalhada tanto por sociologia, para quem domina o pensamento socialista resolveria fácil, para quem domina, por exemplo, história do século XIX, aquela Europa do século XIX, também trabalharia fácil. Geralmente, por exemplo, quando trabalho com meus alunos, eu mostro todas essas imagens, mostrando como, apesar do desenvolvimento do capitalismo, nós tivemos contradições que provocaram a mobilização das massas. Então é isso, galera. Eu sou o professor Paulo Teles, esse é o canal Mais História com Paulo Teles. Fiquem à vontade para se inscrever, compartilhar e, muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau.